Deixa eu te falar, minha amada. Ser uma mulher posicionada é ser a mulher que sustenta o peso da sua escolha. Às vezes, dentro do seu negócio, a única coisa que está faltando é você ter um cuidado ali, um zelo com as relações. Poxa, meu negócio tá mal, meu negócio não tá dando certo. Poxa, pra que eu fui abandonar o meu trabalho? Meu Deus, isso aqui tá sendo um peso pra minha vida. Isso só vai piorando. Perfeito. Só vai ficando pior cada vez. As empresas que eu vejo, sabe, desistir, fechar, a maioria delas, Rayane, se não todas, é porque focou no problema, na reclamação. Todo negócio tem bastidor e é nele que o sucesso acontece. Eu sou Rayane Maria e esse é o Backstage de Negócios. Gente, mês de março é o mês da mulher. Na verdade, é uma data que escolheram para comemorar. Porque, na verdade, o mês da mulher é todos os meses. E eu estou aqui para provar isso, tá? E para fechar o mês de março, eu escolhi uma mulher daquelas pra gente bater um papo. Silvana Teodoro. Tudo bem? Que alegria, amada! Olá, gente. Tudo bem, Rai? Primeiramente, honrada em estar aqui com você. Que é essa mulher que eu tanto admiro. Ai, que então, bom, assim, obrigada. Uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Gente, a Silvana, ela vai contar pra gente no detalhinho o que faz uma mulher posicionada, tá? Esse podcast aqui, manda pra sua mãe, pra sua irmã, pra sua namorada, né? Pra todo mundo. E se você é homem, vem entender como é que uma mulher posicionada se comporta, tá bom? Então, já curte se você ainda não curtiu. Já compartilha, segue a gente no canal, valoriza o trabalho da gata, pelo amor de Deus, tá bom? E Silvana, eu gostaria que você começasse se apresentando para todo mundo te conhecer. Quem é a Silvana nos bastidores? Isso. Bom, a Silvana, né, está aqui falando com vocês agora. Eu sou a Silvana Teodoro, uma mulher de 41 anos, sei que com cara de 20, tá bom, mas tenho 41. Sou casada, graças a Deus, com um gato, Marcelo Francisco. E como fruto desse casamento, temos 3 filhas. Uma de 16, uma de 5 e uma de 4. E quem é a Silvana? Silvana é uma filha amada de Deus, mãe, esposa, uma mulher que luta para se posicionar todos os dias, tá, Rayane? Porque eu falo bem assim, uma escolha que eu fiz para minha vida. É independente do dia, eu escolho me posicionar. Porque nem todo dia a gente tem um dia perfeito. Perfeito. Nem todo dia tá tudo bem. Mas uma escolha eu faço todo dia quando eu acordo. Hoje é dia de me posicionar. E com isso a gente vai vivendo, né? E vai vencendo, graças a Deus, todos os dias. Muito bom. E Silvana, conta pra gente qual o negócio que você está envolvida e como você chegou nesse negócio. Conta um pouquinho da sua trajetória aí como empreendedora, sua trajetória profissional. Vamos lá. Então, eu falo que o meu negócio hoje, eu vendo produto físico, vendo produto, sim, mas o meu negócio é pessoas. Perfeito. O meu negócio é pessoas. Eu amo desenvolvimento humano. Eu amo me relacionar, eu amo estar com pessoas. Então, assim, eu venho de uma família de empreendedores, né? Eu vi a minha mãe, o meu pai empreendendo desde cedo, porque meu pai, ele sempre foi mestre de obras, mas foi aquela pessoa que lidava com outros homens, que sabia liderar, e eu olhava para aquilo, eu ficava assim encantada. E minha mãe sempre trabalhou no ramo da moda. Então, eu sou aquela que nasci apaixonada por roupa. Eu falo que esse meu amor, essa minha paixão, porque eu empreendo no mundo da moda, vem da minha mãe, que eu acompanhava. E tem algo que marca muito a minha vida, Rayane, porque a minha mãe, ela é analfabeta mesmo, minha mãe não sabia nada. Minha mãe não sabia ler, não sabia escrever, só que minha mãe empreendia de uma forma que, assim, eu ficava encantada. Eu falava, meu Deus do céu, então eu vou fazer isso também, porque dá certo, olha só. E ela era aquela pessoa que sabia se relacionar. Até hoje, aquela pessoa assim, sabe, que sabia acolher, sabia amar. Então, eu aprendi aquilo e falei bem assim, é isso que eu vou fazer. Para dar certo na vida, para a gente poder vender bem, a gente tem que amar pessoas, a gente tem que acolher as pessoas. E foi entendendo isso que eu cheguei aonde estou hoje. O que acontece? Trabalhei CLT, trabalhei durante 15 anos ao todo, trabalhei 10 anos em uma empresa, 5 anos em outra, tudo no ramo de vendas. Vendas faz parte, né, do meu DNA. Vende moto, vende carro. E eu entendi, quando eu estava ali naquele meio, que eu gostava muito de liberdade. Eu sempre gostei de liberdade. Eu olhava ao meu redor
eu via pessoas que empreendiam. E eu via que aquelas pessoas tinham uma liberdade maior. E eu sempre fui aquela assim, né? Eu cresci, graças a Deus, na igreja e tudo. E se tinha um retiro, se anunciava um retiro, eu queria estar em todos. E quando a gente trabalha de CLT, a gente tem que se ponderar. Porque nem todo final de semana você vai estar liberado. Eu trabalhava de segunda a sábado. E aquilo ali cortava meu coração, olhar e falar, meu Deus do céu. Eu queria uma folga, mas aí não é todo sábado que pode ter folga. E aí eu olhava as pessoas que empreendiam e eu via as pessoas com aquela liberdade. E eu falava, é isso que eu quero. Eu vou empreender também. Então, trabalhando, aí está o detalhe. Para você que deseja começar a empreender. Eu estava ali trabalhando na CLT e eu desejei começar a empreender. Então, eu comecei a empreender ali. Eu já comecei o meu empreendimento. Mesmo trabalhando, eu comecei a vender. Comecei a levar uns produtos, vendia para os colegas, já comecei a captar clientes ali no aquário e eu já comecei a fazer o meu negócio funcionar. Perfeito. Até que chegou um momento que eu falei assim, agora é a hora. Agora é a hora. E detalhe, que quando eu falei que era a hora, eu também levei o meu amor junto. Ele também trabalhava em outra empresa de carteira assinada. Eu falei, amor, vambora. Dá pra gente viver assim, porque a gente sempre foi muito junto, muito perto. A gente começou a trabalhar numa empresa juntos. E aí eu falei assim, se eu sair, eu vou ficar livre e vai ficar preso? Não pode. Eu quero os dois livres juntos. E desde então, hoje tem 20 anos que eu mais Marcela empreendemos juntos, né? Nós empreendemos no mundo da moda, atacado, varejo, com roupa. Mas eu falo que o nosso negócio não é roupa, nosso negócio é pessoas, porque eu amo desenvolver pessoas. Perfeito. Cada vez que eu atendo um lojista, que eu estou com uma empreendedora, uma mulher que sonha em empreender, eu sempre viso a pessoa. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu desejo? Porque quando a gente trata a pessoa, quando a gente entende o ser humano, pronto. A pessoa vai estar pronta para desenvolver no que ela quiser. Perfeito. E esse hoje é o meu negócio, né? Nossa, muito legal. E, gente, dá para notar a paixão que a Silvana fala, né? É incrível isso, é muito bom. E essa característica, a gente fala que é uma característica prêmio, né? Quando você sabe se relacionar, na verdade, aquilo que você fizer, você vai conseguir ter êxito, ter sucesso, porque relacionamento é o segredo, né? É aquilo que nenhuma inteligência artificial vai conseguir tirar da gente. Exatamente. É a habilidade-chave, realmente, é a habilidade da gente conseguir se relacionar. E se relacionar bem com pessoas, né, Sil? Exatamente. Só que você, tá bom, empreende no ramo da moda, mas tem um negocinho aí. Tem mais coisa, né? A gente né? vai por parte. Falei, Silvana, por que você falou de empreender? Eu sou a maior paixão? Não, na verdade, é igual eu falei, eu sou apaixonada por pessoas, né? Perfeito. Por desenvolvimento. E aí, em meio a esse negócio, né? Por gostar de se relacionar, por gostar de pessoas, né? Eu também sou palestrante, né? Palestro, ministro de treinamentos. E aí vem um detalhe. Eu vi a necessidade de estar ajudando outras empreendedoras. Porque muito chegava a mim, mulheres que falavam assim, Silvana, eu queria empreender, eu quero empreender, mas, poxa vida, não está dando certo, eu tenho medo. Silvana, eu trabalho em CLT, e outra coisa, as pessoas sabiam que eu trabalhava de CLT. Muitas pessoas me conheciam, porque assim, eu sou nascida e criada aqui dentro de São Mateus. Então as pessoas conhecem a trajetória. Clientes que compraram moto comigo, compraram um carro, chegavam para mim e falavam, Silvana, você faz o que agora? Você trabalha para você? Ai, Silvana, é meu sonho, mas eu não tenho coragem. Então aí eu entendi que eu precisava ajudar outras mulheres. E foi quando veio a comunidade, né? Eu tenho uma comunidade de mulheres empreendedoras, onde eu ajudo outras mulheres a se fortalecerem como pessoa. Sabe qual é o primeiro negócio da comunidade? É fazer com que a mulher entenda quem é ela. Porque quando ela entende quem é ela acaba se posicionando e aí ela vai conseguir sustentar a escolha dela. Porque aí que está o detalhe. Silvana, que mulher que você é? Qual a mulher que você deseja ser? É o que eu falo, Raiane, todos os dias com Deus. Senhor, que eu seja uma mulher que seja capaz de sustentar a minha escolha diária. Porque você fez uma escolha para a sua vida. Eu fiz uma escolha para a minha. Então, a mulher que eu devo ser é a mulher que seja capaz de sustentar a escolha que eu fiz. Perfeito, porque você pediu a liberdade. É isso Mas aí. Junto com a liberdade vem uma responsabilidade. E muito grande. Responsabilidade, consequências. Nem todo dia é perfeito. Empreender exige muito. Exige disciplina. É esforço diário. Nem todo dia vai acontecer o que a gente quer. E aí está o grande detalhe que muitas mulheres se perdem no meio do caminho.
Porque elas acham que é só escolher empreender. Por exemplo, eu vim pela vontade de liberdade. Eu quero ser livre. Eu quero receber um convite da Rayane para ir tomar um café a hora que for, o tempo que for. Eu falo, tô indo. Não precisar liberar, eu sou minha chefe. Ô, Silvana, vamos participar dessa viagem? Vamos para esse retiro comigo? Tô indo. Só que para isso tem consequências, Rayane. Tem consequências. Então, muitas mulheres, elas se perdem aí porque elas acham que é somente a liberdade. E esquece do esforço. Perfeito. Esquece da disciplina. Porque para tudo na vida, a gente tem que seguir um caminho e um alinhamento. Senão, uma hora a gente perde o fio. E aí, para juntar de novo, pode ser que em algum momento você consiga. Outros não conseguem juntar mais essa linha. E aí, se perde. É aquela famosa frase, quem pediu a chuva tem que aguentar a lama, né? Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. E o que você acha que te faz enxergar diferente? O que você entendeu que a maioria das pessoas ainda não entendeu nesse processo? Olha só, eu vejo todos os dias que falta nas pessoas entender que muito mais que um currículo, sabe, recheado, que é muito importante, mas se eu não tiver relacionamento, se eu não tiver amor pelo outro, eu não vou conseguir sustentar nada na minha vida. Então, assim, falta muitas pessoas entender que no processo, seja o que for que você escolheu para fazer, se você escolher empreender, se você escolheu trabalhar numa CLT, se você, não sei qual é a sua escolha, mas seja qual for a escolha, no caminho, eu preciso entender que eu preciso saber lidar com as pessoas. Eu preciso ser humano. Eu preciso me relacionar. Porque, assim, eu sempre falo isso, tá, Rainha, nas minhas palestras. Não adianta, você pode ter um currículo recheado e perfeito. Se você não saber lidar com gente, tudo cai por terra. Olha eu fazer um barulho. Cai por terra, sabe por quê? Porque hoje é isso. Eu preciso saber olhar no olho. É o que você falou, nós estamos na era da IA. É tudo muito rápido. É tudo muito tecnológico. Hoje a gente consegue as coisas num... Meu Deus do céu, se eu falar assim, Rayane, ó, tô precisando, meu Deus, eu clico aqui, já tem um texto, já tem tudo. Mas tá, isso aqui. E o olho no olho. E eu entender realmente o que Rayane precisa, o que Rayane precisa para estar de pé, o que Rayane precisa para realmente poder seguir a sua jornada. Isso aqui é só ser humano. Então, hoje, eu falo que não há nada mais importante do que a capacidade de se relacionar com o outro. Ótimo, perfeito. Gente, ó, já vamos anotar aqui essa diquinha de ouro que a Silvana deu, tá? Porque olha só, às vezes, dentro do seu negócio, a única coisa que tá faltando é você ter um cuidado ali, um zelo com as relações, tá? Principalmente se você for um gestor. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu numa indústria que eu atendo, que a gente precisava que os colaboradores fizessem hora extra no sábado. A indústria não funciona no sábado e a gente precisava que saísse uma produção na segunda, e para que essa produção saísse na segunda, a gente tinha que trabalhar no sábado. E aí o supervisor de produção, ele foi lá e ele voltou para mim e falou assim, Rayane, a gente não conseguiu o número de pessoas da equipe para a indústria funcionar no sábado. Isso era na sexta. Amanhã não vai ter como ter hora extra porque a gente não conseguiu as pessoas. E aí eu falei assim, não é possível, a gente precisa, não tem jeito. A gente fez um compromisso com o cliente é rei, a gente vai precisar fazer essa hora extra. E eu fui lá conversar. E a conversa que eu tive não foi, Silvana, você tem que vir fazer hora extra amanhã porque a empresa precisa. Foi, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Cara, falei com o operador, eu preciso da sua ajuda amanhã. Né? Eu sei que amanhã é sábado, é seu dia de descanso, eu peço desculpa porque a gente não conseguiu bater a produção hoje, mas eu preciso da sua ajuda. E a gente teve hora extra no sábado. Né? Então, o supervisor de produção excelente na entrega de resultado, focado na operação, mas a gente precisa ter a capacidade de lidar com pessoas. Então, essa diquinha é uma diquinha de ouro, tá? E é em tudo, né? Relacionamento interpessoal. É em tudo, não adianta. A gente vê o poder. Às vezes, nós que lidamos com lojistas, com empreendedores, assim... Eu chego numa loja, né, numa fábrica, que a pessoa está atendendo o cliente, e a pessoa está lá nervosa, falando, poxa vida, Silvana, está acontecendo isso, eu não estou atendendo, não estou conseguindo atender fulano de tal, porque é muito difícil, não sei o quê. Porque a pessoa, na verdade, ela quer saber de resolver o problema dela,
no momento que ela precisa, no momento que ela quer, mas ela não quer entender o que você de fato precisa. E eu preciso entender, resolver o seu problema. Aí pronto. Mesmo, Rayane, que na verdade, às vezes eu não vou resolver tudo o que você quer da forma que você precisa. Mas o jeito que eu chego para você, a forma que eu olho para você, a forma que eu mostro que eu estou ali conectada a você, meu Deus do céu, é meio caminho andado para a situação. Então eu olho para as pessoas muitas vezes querendo resolver na base do grito, na base só da razão, e não vai. Porque o ser humano é mais do que isso. Perfeito. É muito mais. Muito bom. E quando a gente fala um pouquinho sobre essa questão de empreender, né? Você é mulher, você lida com mulheres. É mais fácil ou mais difícil para uma mulher ser empresária? Conta pra gente. Olha, eu vou falar sobre a minha realidade, que eu tenho certeza que vai cair aí pro monte. Eu sou mãe, sou esposa. De 3. De 3. Não é mãe, sou não, mãe de 3. Filha, sou empreendedora. Meu Deus do céu, é desafiador demais. Só quem passa sabe. Mas aí eu volto a falar o que eu disse lá no início. Eu escolho todos os dias me posicionar. E escolher todos os dias se posicionar, Rayane, não é sobre você saber tudo. Não é sobre você conhecer tudo. Mas é você se posicionar sabendo. Eu fiz uma escolha e eu preciso dar conta disso. Então, assim, eu tive que fazer escolhas como mãe. Porque teve um tempo na minha vida e que eu sou aquela, gente, assim, eu sou vendedora. Eu tenho sangue nos olhos. E eu queria só saber de vender. E quando eu fui tendo as meninas, são 3 filhas. Graças a Deus que tem uma de 16 que hoje já me atende com, né, ajudando aí com as pequenas. Mas eu deixava tudo. Eu sou aquela que passava por cima. E aí eu queria saber de vender. Se eu estivesse vendendo e se o dinheiro estivesse entrando, para mim estava ótimo. Só que quando nós fazemos a escolha de casar, de ter um esposo e de ter filhos, aí é diferente. Eu preciso ter sabedoria. E aí entra o posicionamento. E eu entendi que eu estava deixando minhas filhas. Eu estava deixando minhas filhas, tipo assim, abandonar. Porque na minha cabeça eu falei assim, não, meu Deus do céu. Se eu ganhar dinheiro, eu vou dar o melhor para elas. E é isso que elas precisam, tá tudo certo. Só que não é sobre isso. E aí entra a questão das escolhas. Eu tive que fazer escolhas, eu tive que diminuir algumas coisas, porque quando eu sou mãe, sou empreendedora, você pode ter sucesso, claro, você pode ser muito competente, muito posicionada, mas eu também preciso ser aquela de verdade para sustentar tudo que eu escolhi. Eu preciso, Rayane. E quando eu entendi isso, isso para mim foi libertador. Porque eu não precisei abandonar nenhuma coisa nem outra. Eu só soube lidar, cada qual na sua ordem de urgência. As minhas filhas têm uma urgência que eu não posso passar por cima e deixar para depois. Os meus clientes, existe uma urgência neles que eu também tenho que ter sabedoria para atender. E ainda mais nós que trabalhamos assim, com o cliente de atacado e o cliente de varejo. Cada um tem uma demanda. E são demandas diferentes. Então, eu decidi me posicionar e fazer as escolhas certas no grau de urgência que cada um tem. Dessa forma, nós vamos conseguir desempenhar um papel no nosso profissional, no nosso relacionamento, na nossa maternidade, naquilo que foi confiado a gente. E aí eu acho engraçado, agora no último mês mesmo, às vezes a gente quando casa, a gente fala bem assim, agora a preocupação é só aqui da minha casa, né? Eu tenho a preocupação da minha casa, das minhas coisas. E aconteceu de meu pai ter um problema de saúde. E aí aquilo desestrutura, a gente vê quando olha, eu falei, meu Deus, eu estava totalmente desestruturada. Quando chegou a notícia, meu Deus, aquilo ali acabou comigo. Aí vem o quê? Não é só os seus problemas ali. Aí você para olhar ainda, porque eu sou filha. Isso aí. Então tem a situação do meu pai, da minha mãe, e a gente sempre foi muito família. E essas coisas de família mexem. E aí eu falei, meu Deus do céu, tá vendo? A gente precisa ter muita sabedoria e posicionamento para saber sustentar tudo. Porque eu não posso abandonar de vez uma coisa para lidar com outra. Então esse alinhamento eu entendi que é muito importante para você manter uma vida saudável. Porque hoje no tempo que nós vivemos, que nós precisamos ter saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, para a gente dar conta de tudo, não é fácil, Rainha. Mas é possível. É possível, tá, mulheres? Eu falo que é possível porque assim, eu vivo isso na minha vida.
Não vou falar para você que é todo dia, maravilha, quem dera, lógico que não. E tá aí outro detalhe também. Porque quando eu tentava sustentar uma maravilha falando assim, não pode ter problema. Isso não é vida real, gente. Isso não é verdade. A vida real, a mulher verdadeira, ela tem problema todo dia. Porque quando você não tem um problema com seu filho, você tem um problema com seu esposo, você tem um problema com seu cliente e o bicho pega. Perfeito. É isso. E na verdade, a gente nunca foi... Ninguém prometeu que não teríamos problemas, né? Tá? É bíblico. É bíblico. No mundo tereis aflições. Exatamente. Então, a aflição, na verdade, o problema, né? O trabalho, isso é o que nos dignifica mesmo. Não tem nenhum prazer maior do que quando a gente resolve um problema, quando a gente consegue entregar um resultado, quando a gente consegue fazer alguma coisa. Então, na verdade, o prazer, ele está muito atrelado a justamente a gente conseguir sair das tribulações. A gente conseguir resolver e lidar com as tribulações. E outra coisa, Rai, só para complementar isso aí, o quanto que a gente se amadurece. É um amadurecimento. Eu falo desse amadurecimento que eu vivi isso na minha vida. Eu tenho uma filha de 16 anos. E quando a minha filha nasceu, era o pico da falta de sabedoria todinha. Então, ela vivenciou uma fase que, meu Deus do céu, hoje eu falo assim, né? Misericórdia de Deus, que me ajudou. Por quê? Era uma disfunção total. Então, hoje, depois de 11 anos, Deus me deu a graça, né? De ter mais 2 filhas. E uma realidade totalmente diferente, uma demanda grande. Eu brinco que eu falo bem assim, meu Deus, se isso fosse antes, das duas uma, ou eu tinha ficado doida, ou eu mais Marcelo tinha separado, porque não é fácil você lidar com 2 crianças. Gente, eu tenho 2 crianças com a diferença de 1 ano de idade. Corajosa. O negócio não é brinquedo, não. E hoje eu olho para tudo isso e falo assim, como que eu amadureci? Então, os desafios... Qual que é a consequência do desafio na nossa vida quando a gente entende que a gente está sendo sábio? É quando a gente olha para ele e fala bem assim, caramba, como eu aprendi com esse desafio, como eu amadureci, como eu me tornei um ser humano melhor. Isso é fantástico, Rayane. Eu olho porque eu passei, porque eu vivo hoje. Às vezes as minhas meninas fazem as mesmas coisas que Maria Luísa fez lá atrás, que eu não tinha um pingo de paciência. E hoje essa paciência dobrada para lidar com as duas, eu olho e falo, Jesus, obrigado. Eu venci e eu amadureci. Perfeito. Então isso é graça de Deus, é grandioso, viu? Vou te falar. Muito bom. E aí, o que então, na verdade, é o conceito de mulher posicionada? Porque para a mulher é um rolê, é um desafio, você já falou. Tem gente que entende tanta coisa sobre esse posicionado, né? Então, vamos trazer à luz da consciência. O que é o posicionamento feminino? O que é uma mulher posicionada? Eu vou falar isso aqui, ó. Olhando aqui para essa câmera, o que é ser uma mulher posicionada? Deixa eu te falar, minha amada. Ser uma mulher posicionada é ser a mulher que sustenta o peso da sua escolha. Qual é a escolha que você fez para a sua vida? Foi de ser mãe? Foi de ser uma profissional, assim, extraordinária? Foi de casar, ser esposa? Foi de ser solteira? Eu não sei qual é a sua escolha. Mas ser uma mulher posicionada é ser a mulher que sustenta o peso da escolha que você fez para a sua vida. Porque seja qual for a escolha, vai ter um peso. E eu preciso sustentar. Excelente. Muito bom. Gente, esse conceito, para mim, que a Silvana falou, ele se encaixa em qualquer coisa da nossa vida. Porque a gente vê muita gente reclamando, né? Eu acho que é o mal do século é a reclamação. Meu Deus. Hoje, pela manhã, eu falei isso com o meu filho. Eu tenho um filho de 6 anos, o Calvin. A gente estava lá fazendo a tarefa. E um pouco antes da gente fazer a tarefa, ele me pediu meia hora. Eu falei assim, filho, vamos fazer a tarefa? Aí ele falou, mãe, eu tô no meio dessa brincadeira muito legal. Que ele criou um contexto, um cenário, e ele demora para construir o cenário porque ele é criativo. E aí ele falou, eu tô no meio dessa brincadeira muito legal. Meu Deus. Aí eu falei, e aí não tem como parar? Ele falou bem assim, não, eu tô no meio. Aí eu falei, você acha que 30 minutos daria para você terminar a brincadeira muito legal? E aí ele falou, dá. Eu falei, ok, só que com esses 30 minutos você vai terminar, vai fazer a tarefa, tomar banho e almoçar. Então a gente vai fazer na sequência, porque geralmente ele faz a tarefa e brinca mais um pouco, toma banho. Então eu transferi essa meia hora que era depois da tarefa para esse início. A gente
combinou isso. E, ok, combinado. Combinado não sai caro. Exato. Quando ele veio fazer a tarefa, quando ele terminou a tarefa, o que ele falou? Ah, mas eu não quero tomar banho. Ah, mãe, mas eu nem vou brincar mais. Mãe, mas eu sempre brinco depois da tarefa. Aí eu falei assim, vem cá, você tá reclamando? Quem escolheu? Aí ele, eu. Falei, quem escolheu foi você. Foi mamãe que mandou você fazer a tarefa depois? Ele, não. Falei, quem escolheu? Ele, eu. Eu falei, quem escolheu? Ele, eu já falei que fui eu. Falei, então ótimo. Se você já sabe que foi você, vai tomar seu banho de boa. E aí ele foi tomar banho na paz do Senhor, né? Tá Mas vendo? por quê? 6 anos ele já estava nesse hábito de reclamar, né? E aí, às vezes, as pessoas, elas estão fazendo atividade física e reclamando, né? Eu tenho uma dificuldade tão grande no tá pago, né? Esse nome tá pago, como se fosse uma dívida. Você tá fazendo uma coisa que vai te fazer bem, que você escolheu, tá pago. Que tá pago, meu filho? Tá pago o quê? Quando a gente fala, vida, né? Quando a gente fala tá pago, parece que é uma dívida, e dívida é uma coisa ruim. Então parece que você tá fazendo uma coisa ruim, e todo dia você fica repetindo aquilo ali pra você, tá pago, como se fosse uma dívida, um boleto, uma coisa ruim. Não tá feito, porque eu disse que eu ia fazer. Tá feito porque eu tenho consciência que isso é muito bom. Então, essa reclamação, ela vai entrando dentro do... Vai te pesando. Isso, nos hábitos da gente, e coisas minúsculas, coisas pequenas, até coisas maiores, a gente vai repetindo esse hábito de reclamar, né? Porque tudo é um hábito, e hábito é treino. Então, quanto mais você faz... É isso aí, você fica mais bom enraizado naquilo, né? Vai fica. ficando aquilo ali. Exato. Você falando isso, realmente, isso é um mal pro século. Porque as pessoas hoje reclamam pra tudo. Isso aí. Você falou a questão da atividade física, eu costumo colocar lá bem assim, concluído com sucesso. Eu entendi que eu preciso, que é algo que eu escolhi concluir. Perfeito. Então, assim, eu já fui uma pessoa totalmente sedentária, obesa. Então, eu sei hoje que a atividade física faz parte da minha vida e da minha evolução, que eu preciso dela. Perfeito. Então, assim, bom ou ruim é a escolha que eu fiz e eu sustento essa escolha. Quantas mulheres escolhem empreender? E eu vivo isso, tá? Porque eu lido com mulheres empreendedoras todos os dias. E elas só abrem a boca para reclamar. Aquilo ali, o cérebro vai entendendo todos os dias que aquilo não tá bom. Gente, e aonde eu foco ali vai expandir. Se eu foco na reclamação e dizer que, poxa, meu negócio tá mal, meu negócio não tá dando certo, poxa, pra que eu fui abandonar o meu trabalho? Meu Deus, isso aqui tá sendo um peso pra minha vida. Isso só vai piorando. Perfeito. Só vai ficando pior cada vez. As empresas que eu vejo, sabe, desistir, fechar, a maioria delas, Rayane, se não todas, é porque focou no problema, na reclamação. Que não, falta de cliente, eu não tô vendendo. O produto tá caro demais. Poxa vida, não tá dando pra mim. O mercado tá ruim, a economia tá ruim. Então vai focando naquilo que não tá dando certo, vai reclamando, aquilo vai aumentando e chega uma hora que te consome. Isso aí. Então, você sustentar o peso da sua escolha é você olhar sempre pra solução. Dentro de um relacionamento é assim, na maternidade é assim, na vida. Eu preciso olhar para aquilo que vai fazer o quê? Eu sair daquele desafio, daquela situação difícil. E é isso, quando eu entendo, eu escolhi. É o que você fez com o Calvi hoje. Você colocou ele ali para refletir. Eu escolhi, mamãe, eu escolhi. Então tá tudo certo. Se você escolheu, agora... O problema é seu, o problema é seu. Vambora. É isso aí. Fica mais leve. E quando a gente pensa nisso, né, falando dessa questão da mulher posicionada, que é aquela mulher que honra as suas escolhas, né? Como que a gente lida com a culpa nesse rolê, né? Porque a mulher, ela tem, como você falou, diferentes papéis, não diferente do homem, que o homem também tem um papel de pai, exatamente. tem um papel de seu esposo, quadrado. né? Mas a mulher, ela tem o peso da cobrança maior da sociedade. A criança tá doente, mas cadê a mãe dessa criança que tá doente, né? Sempre espera-se que a mãe assuma, né? Aconteceu alguma coisa, cadê a mãe? Em casa não tem alguma coisa, mãe, não tem. Ninguém fala assim, pai, não tem, mãe, não tem, né? E aí existe uma culpa velada ali nesse processo. Como que as mulheres que escolheram empreender, que escolheram ser empresárias, elas conseguem lidar com essa culpa que vem junto do processo? Esses dias, eu até gravei um conteúdo falando sobre isso. Porque muitas mulheres deixam essa culpa minar a força dela. Uhum. E sabe como que eu lido com isso hoje? Na verdade, a gente precisa ser verdadeira. É entender. Em nenhum momento nós vamos dar conta de tudo, Rayane. E quando eu entendo
que eu não vou dar conta de tudo e que eu preciso separar tudo por ordem, a coisa vai ficando mais leve. Como assim, Silvana? Eu preciso entender, se eu sou essa mulher, que sou mãe, sou empreendedora e tal, eu tenho várias obrigações. Eu vivi um momento da minha vida, né? Vou trazer o exemplo aqui, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu sou empreendedora, eu tenho que me conectar com Deus e com o mundo. Então, para isso, eu tenho que estar em tudo quanto é lugar. Rayane, isso quase me deixou doida. Por quê? Gente, eu tava em tudo. Em tudo. E aí eu fui deixando aquilo me consumir de uma tal forma que eu falei assim, meu Deus do céu. Peraí, eu não vou dar conta disso. E ali aquilo me, como se diz, pesou. Porque eu falei, mas como assim? Eu, a posicionada, não vou dar conta. Filho, isso é libertador. Quando eu entendi que eu não preciso estar em tudo, mas aonde eu estou, eu preciso estar inteira. Perfeito. Você entendeu? Hoje, Rayane, eu escolhi estar com as minhas filhas. Na parte da manhã, né? Porque elas já estudaram integral e tudo. Então, eu estou ali com elas, eu estou inteira. Eu estou aqui com você nesse momento. Eu tive desafios até estar aqui, mas agora eu estou aqui com você inteira. Então, sabe como que você vai lidar com isso? É vivendo cada momento da sua vida, onde você estiver, de forma inteira, de verdade. Porque nós não vamos dar conta de fazer tudo, de estar em tudo. Se você está num relacionamento, o momento que você está com seu esposo, esteja inteira. Esteja conectada inteira. Se você está numa empresa prestando serviço, esteja ali, esteja inteira. Sabe por quê? Porque você vai se sentir realizada. Você vai se sentir competente. E aí a culpa ela não vai existir. Esse peso. Porque sabe o que é a culpa? É arrependimento. É arrependimento. A culpa é aquele arrependimento que você traz com você, que você tá aqui, mas poxa vida, eu tô aqui com a Rayane, mas na verdade eu tô lá pensando nas minhas clientes. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô pensando naquilo ali. Não, eu tô aqui, mas eu tô perdendo tempo que eu queria estar lá vendendo. Isso te mata. Isso mata o ser humano. Então, como você diminui o peso da culpa? Seja uma pessoa verdadeira e inteira naquilo que você se entrega, porque aí você vai conseguir lidar com isso muito bem. Esteja no momento, esteja presente, tá com seu filho, esteja com ele, 100% com ele. Porque eu falo assim, cada momento tem o seu próprio valor. Então, se eu tô aqui agora, eu vou estar vivendo esse momento com você, porque eu acredito que foi um preparo de Deus para nós aqui. Perfeito. Então, o que está acontecendo lá, o que eu deixei de fazer, não interessa, porque agora eu tô aqui. E isso é libertador. Quando eu aprendi a lidar com isso, acabou. Eu consegui levar uma vida mais leve. Porque eu sou uma pessoa muito empolgada, não tem? Intensa. Tá tudo bem que você tá vendo isso. Intensa. Então, o Rayane ficava quase doida com isso. Porque eu falava assim, eu vou dar conta de tudo, eu vou abraçar tudo. E olha só, entenda. Não vai. A gente não dá. A gente não dá. Pode dar pausa aí. Volta de novo. Escuta mais uma vez, que vale a pena, tá? Escuta 2 vezes isso daí. Porque vale pra tudo. E isso traz paz, né, Sil? Muita paz. Meu Deus do céu. Eu libertei, tô te falando. Ainda mais a gente que tem essa coisa assim, porque tem mulheres que tem mais, né? De dar conta de tudo, de abraçar tudo, de que vou fazer tudo, que eu dou conta, que eu sou... A gente confunde muitas vezes a nossa proatividade com a nossa capacidade de realmente resolver tudo no mesmo tempo, na mesma hora. Agora isso que Silvana tá falando tem muito a ver também com o tempo presente, tá? Porque aí, gata, você vai e se envolve com tudo, eu dou conta, eu tô... Só que você tá com seu filho, tá no celular aqui, né? O tempo presente é justamente isso, né, isso Silvana? aí, tá se você está com seu filho, esteja com seu filho, né? Se você está trabalhando, esteja trabalhando. Aí não, tá rolando o feed e coisas o tempo às vezes inteiro. Que nem tem necessidade, né, Rayane? E você perde, né? Perde os momentos. Tem um autor que eu gosto muito, Jerônimo Telmo, ele fala que sempre existiu 3 tempos: passado, presente e futuro. Só que depois que a gente veio com as redes sociais, agora tem um 4º tempo, que é passado, ou a pessoa está no passado, ou a pessoa está no presente, a pessoa está no futuro, a pessoa está no tempo ausente. Né? Passa-se 40 minutos, 1 hora, e você não consegue saber o que aconteceu nesse tempo, porque você estava ali, rolando o feed. Você está falando com você e você não está prestando atenção. Você não está prestando atenção. Então, às vezes tem gente que sai de casa para o trabalho e o trajeto inteiro mexe nas redes sociais e nem consegue perceber o que aconteceu nesse trajeto. Então, o tempo ausente é realmente aquilo que está nos roubando as oportunidades adoecendo as pessoas. De viver o que a gente tem para viver. Exatamente. Sil, quais são os pilares que sustentam você?
que sustenta a sua vida como empreendedora? Olha, vou falar de novo olhando pra câmera. Hoje eu tenho algo comigo que eu não abro mão, né? Meu primeiro pilar é Deus. Eu preciso estar nessa conexão. Eu tenho um espiritual, eu tenho uma vida espiritual que eu preciso sustentar. A minha família, meu esposo, minhas filhas. Hoje, qualquer convite que eu receber, qualquer trabalho, qualquer coisa, eles têm que estar na frente. Se eu não prejudicar aquilo que é mais importante hoje para mim, beleza, eu vou alinhar e vou desenvolver. Silvana, você precisa fazer isso aqui, mas você não pode, né? Ser uma pessoa espiritual, você não pode ser uma pessoa que fala de família, você não pode estar linkada à sua família, então não vai servir para mim. Porque esses são os meus princípios, eu não abro mão. Tá linkado, eu preciso disso porque é o que me sustenta no meu bastidor. Perfeito. Se não for o meu esposo. Hoje, nós temos um relacionamento que, meu Deus do céu, é sustentado, gente, por essa verdade. Por essa escolha que nós fizemos e nós sustentamos ela junta. Então, assim, como que eu vou abrir mão de algo que eu sei que eu não fico sem? Então, essa clareza, a gente precisa ter, essa verdade. Porque muitas vezes quando a gente não tem essa verdade, mas isso aqui é o quê? Eu sei, tá enraizado. Porque quando a gente não tem essa clareza, qualquer vento leva e aí você se quebra no caminho. Você não consegue sustentar. Porque todo mundo tem que ter um porto seguro, Raiane. Algo que te sustenta, que te deixa forte, que te deixa ali, firme, de pé. Se você não tem isso, você não consegue levar. Você até pode começar a caminhar, mas no caminho você para, você desiste. Perfeito. Muito bom. Você não consegue. E fala pra gente sobre a comunidade agora. Quero saber um pouquinho mais sobre como é que é essa comunidade de mulheres, como que você chegou a essas mulheres que estão com você hoje, como que elas também te descobriram, te acharam. Conta um pouquinho pra gente sobre a comunidade. Então, a comunidade Empreendedoras Fortes e Corajosas é uma comunidade voltada realmente para essa mulher empreendedora. Essa mulher que tem bloqueios. Por quê? Às vezes ela é uma boa empreendedora, e eu entendi isso. Ela é uma boa, né, empreendedora, ela sabe vender, ela sabe gerir o seu negócio, só que ela é uma mulher com bloqueios e crenças que impede ela de desenvolver no seu negócio. A maioria das mulheres, Raiane, às vezes que ela chega para mim e fala, Silvana, poxa vida, eu queria divulgar o meu negócio, uma coisa que é bem comum, mas eu tenho muita dificuldade com vídeo, eu tenho dificuldade de mostrar o meu produto. O problema dela ali não é o vídeo, não é o produto. É alguma coisa que está enraizada ali com ela. Uma crítica que ela recebeu. E eu fui entendendo, é por isso que eu falo a questão de lidar com pessoas. Então, na comunidade, eu lido com a pessoa. Como se diz, né? Com a dona do conteúdo. Porque muitas vezes você se preocupa com o conteúdo, com a estratégia. Ele não vai acontecer se a dona dele não estiver bem. Não estiver tratada. Então, assim, a comunidade hoje, ela está fechada, não está aberta. Não está tendo turma aberta de comunidade, até por uma escolha que eu tive que fazer por essa questão das minhas filhas, né? Que eu falei que eu tive que mudar, tirei elas do integral. Nós vamos reabrir a turma da comunidade agora no mês... É isso aí, no mês de julho. Então, você que é mulher empreendedora, fique ligado, né? Lá no meu Instagram, já comecei a falar sobre isso. Nós vamos reabrir. E é um ambiente de fortalecimento, porque toda mulher empreendedora, muitas vezes a mulher desiste do negócio dela, não é por falta de competência, mas é por falta de ambiente. É por falta de pessoas que ajudem ela a sustentar o seu negócio. Porque se ela está num lugar, Raiane, onde ninguém empreende, onde todo mundo é CLT, onde é concursada, onde é isso, é aquilo, e ela está ali empreendendo, sofrendo, ralando, todo mundo vai olhar para ela e falar, sai dessa vida. Menino, vai arranjar um emprego de carteira assinada, vai estudar para fazer um concurso. Porque o ambiente que ela está não condiz com aquilo que ela está vivendo, com aquilo que ela está buscando. Então, o ambiente da comunidade é um ambiente onde todas as mulheres estão buscando o mesmo alvo. E isso sustenta uma outra. É onde eu levo as minhas experiências e a experiência de outros especialistas que passaram por isso, que vivem essa jornada no seu dia a dia. Porque, gente, exige disciplina. Exige coragem, exige força, exige uma determinação de dizer assim, eu vou continuar, porque eu sei que é desafiador para todo mundo. O desafio que eu estou passando aqui hoje, como se diz, o tormento dos empreendedores, eu recebo mensagem todo dia, falando de janeiro e fevereiro.
Ô, Silvana, pelo amor de Deus, janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro foi ruim demais. Silvana, meu Deus do céu, tô sobrando pra pagar as contas. Silvana, não sei o quê. Olha só, isso existe. Mas isso não é o fim de um negócio. Para você que entende, para você que realmente é essa empreendedora que sabe administrar o seu negócio, você sabe que isso é um momento ruim. É um capítulo desafiador da sua história. Mas se você persiste, se você continua caminhando para o alvo certo, você vence. Você sai daí. Então, para isso, eu preciso quê? Estar com pessoas que vivem a mesma jornada que eu vivo. Então, a comunidade vou resumir aqui. O que é a comunidade? É um ambiente de crescimento emocional, tá? De crescimento para que você sustente a escolha que você fez de ser uma mulher empreendedora. Muito bom. E quantas mulheres já passaram pela comunidade, Sil? Ao todo, Rai, já passou mais de 500 mulheres. Olha mais só. de 500 mulheres, porque a gente trabalhava com turmas, né? Uhum. Então, a gente tinha encontros online e presencial. Então, desde quando a gente começou, muito mais de 500 mulheres. E não é só na área de moda. Não, é tudo. É aquela que faz doce em casa. Perfeito. Que faz um bombom para vender. Manicure, cabeleireiro, é todo ramo. É você que entende que você empreende em alguma coisa e precisa estar num ambiente de crescimento, num ambiente de fortalecimento. Ótimo. E você falou lá no início que essa comunidade, ela trabalha muito mais do que a base de empreender, de ser mulher, mas também a mentalidade dessas mulheres. Né? Por que você acha que a mentalidade é um fator tão determinante na hora de empreender? Porque uma mente forte, Rai, quando eu tenho uma mente forte, uma mente realmente que entende o alvo que eu quero alcançar e o caminho que eu preciso seguir, tudo se torna mais fácil. A começar nas escolhas do ambiente que você vai estar. É por isso que a mentalidade é da importância. Se eu entendo que eu preciso estar aqui, nesse ambiente com você, porque esse ambiente vai agregar, vai me fazer crescer, vai me trazer um conteúdo sadio, um conteúdo que vai realmente fazer a diferença na minha vida, onde eu estou, acabou. Perfeito. Aqui está tudo. Eu preciso fortalecer a minha mentalidade. Porque uma mentalidade que não é forte, uma mentalidade que, sabe, acredita em... Como que eu posso dizer assim? Em tudo que... uma coisa que a gente muito ouve, né? Não vou entrar em detalhes, isso aqui não é política, mas tem gente que fala bem assim, não tá dando... Tudo vai no governo. O governo tá ruim. Tá assim, tá assado. E ela vai colocando a mentalidade nela naquilo ali, e ela vai acreditando naquilo, cada vez ela vai decaindo. E ela vai atraindo pessoas dessa forma para ela. Sem contar que tá terceirizando a culpa, Tá terceirizando. Né? Ela não tá assumindo a outra responsabilidade. Isso. E aí vai fazer o quê? Não vai. Não vai, mentalidadezinha pequena. Ela dá desculpa para tudo. Coloca a culpa no sistema, no governo, no não sei o quê, no que não deu certo. Tá, então a minha mentalidade, ela precisa ser uma mentalidade em crescimento. A mentalidade em crescimento, ela busca o ambiente certo, ela busca as pessoas certas para ela estar perto, porque ali ela sabe que ela vai avançar. Muito bom. Gente, conhecendo agora a Silvana, depois que a gente viu um pouquinho dela, eu tenho certeza que tá todo mundo curioso para saber qual é a rotina. Eita, Glória! Qual a rotina dessa mulher de milhões que faz 1 milhão de coisas, está envolvida e é empolgada desse jeito? Só Jesus na causa. E eu vou te falar que essa rotina, minha filha, eu anotei um negócio legal aqui. Quer ver? Deixa eu só me... Não, pode se encontrar aí, que a gente tá curioso, né, gente? Quer ver? A gente quer no detalhinho a rotina da Silvana. Meu Deus do céu. Porque a gente quer espelhar, pelo amor de Deus. Pelo menos pra ser uma mulher posicionada. Como é que eu acordo todos os dias, né, Rayane? Meu Deus do céu. Olha só. Qual é a rotina ideal, né? A rotina ideal, eu vou falar, vai. Você vai falar, Silvana, mas você vai repetir isso de novo? Que vai atrelar. A rotina ideal é aquela que você consegue sustentar. Qual é a sua rotina hoje? A minha, Silvana, eu tive que mudar algumas coisas. Hoje a minha rotina, eu acordo, eu tenho o meu momento de espiritualidade, o meu momento com Deus que eu não abro mão. E aí entra o quê? A minha saúde física. Porque eu sou uma pessoa, gente, que eu já pesei 120 quilos.
E eu abria a boca e dizia, eu odeio atividade física. Então, hoje eu sou uma pessoa que faço questão. Todos os dias eu me exercito. Então, a minha rotina é uma rotina que eu tenho o meu momento com Deus, eu tenho um momento de cuidar do meu corpo, de cuidar do meu físico, eu tenho um momento de estar presente com as minhas filhas, eu tenho um momento de estar presente com o meu esposo, eu tenho um momento, sim, de me dedicar 100% naquilo que eu escolhi para fazer, que foi o meu empreendimento e o meu negócio, dando atenção aos meus clientes, fazendo com que o negócio aconteça. Então, a rotina perfeita para você, a rotina que vai dar certo para você, sabe qual é? Aquela que você consegue sustentar e aquela que cabe dentro da sua realidade. Não tenta copiar a rotina de ninguém, porque muitas mulheres estão ficando doidas porque quer copiar a rotina. A rotina da Rayane é a rotina da Rayane, a rotina da Silvana é a rotina da Silvana. É igual treino. Cada um tem o seu treino que vai fazer o seu músculo adaptar, o seu corpo, né? Perfeito. Ter mais resultado. Se eu ficar copiando o seu treino, só olhar pra você achando, gente, o treinozinho que a Rayane faz, o beach tênis da Rayane, eu não dei certo com beach tênis. Não adianta eu copiar a rotina. Não é, eu vou copiar eu vou copiar a rotina da Rayane de jogar o beach tênis, não vai dar certo pra mim, gente. Porque pra mim não adapta. Vocês estão entendendo? Então, muitas mulheres, por falta de sabedoria, tentando copiar a rotina do outro, não vai dar certo. Sabe qual a rotina que vai dar certo pra você? Aquela que você consegue sustentar e vai ter sucesso no seu dia. Quando chegar à noite, você coloca a cabecinha no seu travesseiro e descansa em paz. Senhor, obrigado. Consegui. Venci. Tô em paz. Ó, a minha casa tá uma paz. A minha vida tá uma paz. E a paz que eu tô falando não é assim a falta de boleto pra pagar. A falta de situações pra resolver. Não é isso, não. Porque você tá pensando que é isso, tá pensando... É a paz de você saber que você tá deitado. Você vai ter o sono dos justos e vai acordar no outro dia pronta para se posicionar novamente e viver aquela rotina que Deus escolheu para você. É você. Você aí, ó, na sua escolha, naquilo que Deus tem te sustentado, tem feito você vencer. Então, a rotina, você precisa honrar ela. Honre a sua rotina. Aquela que você tem hoje, a sua realidade, sem olhar para o lado, sem olhar para a rotina da outra. Porque isso tem matado muitas mulheres emocionalmente, Rayane. Perfeito. Muitas mulheres têm ficado assim, loucas por causa disso. Gente, como é que ela dá conta? E sem falar que, por exemplo, nós estamos vivendo nesse tempo das redes sociais. E existem coisas que são mostradas nas redes sociais, que são coisas muito bonitas, coisas lindas, mas que, na verdade, estão sendo sustentadas somente na rede. Atrás das câmeras está um caos. Está um caos emocionalmente. Está um caos no relacionamento. Está um caos na maternidade. Isso não é uma rotina de sucesso. Então, a rotina de sucesso é aquela que te traz paz. É aquela que te traz alegria. É aquela que te traz, de fato, o verdadeiro sucesso. Que é ter paz naquilo que você faz. Uma coisa muito legal que a Silvana falou é que a adaptação da rotina vai ser dentro da sua realidade, né? Óbvio. Mas existem alguns pontos que são importantes estarem presentes para que você tenha um resultado, né? No final, um resultado no processo. Então, primeiro, cuidar, né, do seu relacionamento, da sua espiritualidade. Então, é um ponto que bate na saúde espiritual que você falou. Depois, cuidar do corpo, que bate na saúde física, né? E mental, porque hoje a atividade física ajuda muito na saúde mental. Depois, ela falou sobre ter um tempo de qualidade com as filhas e com o esposo, que está muito relacionado à nossa saúde emocional também. E ter um tempo para o trabalho. Então, independente da forma com que você for organizar esses tempos e essa rotina, é muito importante que você tenha um tempo para cada coisa, de forma deliberada, né? Não é assim, quando der eu faço, quando der... Não, qual é o tempo deliberado, planejado que você vai dedicar para o seu trabalho? O tempo deliberado, planejado que você vai dedicar para a atividade física, né? Vai dedicar para a sua família, para os seus filhos. Então, ter um tempo para cada coisa, né? E isso é determinante, isso é fundamental. Fundamental. Isso precisa estar muito bem estabelecido, tá, Rayane? Porque nós somos seres humanos, tá? E a gente às vezes esquece. Às vezes a gente escorrega. Então a gente precisa... Essa semana, na segunda-feira, mas meu amor, estávamos lá reunidos, tá? Porque a gente se reúne, faz as nossas reuniões voltando para isso. Por quê? Eu sou essa pessoa aqui que você tá vendo, né? Muito solta, muito... E aí... Liberdade, bebê. Liberdade. Liberdade demais. E aí aconteceu o quê? Eu deixei o meu negócio, o meu empreendimento varejo, como se diz, meio de lado. Estava focada só lá no atacado
E eu tava com um estoque altíssimo. Um estoque altíssimo. E olha pra você ver como que a gente volta e a gente vê. E aí Marcelo comigo fala meio assim, ei, você não está fazendo aquilo que você tem que fazer todos os dias. É 2 horas de dedicação aqui, que seja para vender, para mandar mensagem para cliente. Eu tava deixando isso de lado. Marcelo é financeiro, claro, é? Minha filha, você vê. Eu já vi que Marcelo é financeiro. Eu amo financeiro. É isso aí, entendeu? O que acontece? Vem aí, tipo assim, a gente não gosta muito, não, né? A gente fica meio assim, mas... Aí eu peguei e falei assim, aí tá. Você precisa voltar nisso aqui, porque senão você não vai poder comprar mais. Porque teve lançamento. E de aí, coleção, seu olhinho já... aí o olho brilha, aí a gente quer fazer o quê? Você quer comprar tudo novo, você fica focado na coleção. Vai a dica, viu, empreendedoras? E aí, quando ele voltou e falou isso, é exatamente o que você falou. Existe ali, eu preciso estar dedicada àquilo que eu me proponho todos os dias e fazer acontecer. Porque quando eu deixo de fazer, vai chegar um momento que vai vir um prejuízo. Vai chegar se você deixa de dar atenção para os seus filhos, se você deixa de dar atenção para o seu esposo, se você deixa de dar atenção para o seu negócio, para o seu empreendimento, vai chegar o prejuízo, gente. Isso aí é a lei natural, a ordem natural das coisas. Então, eu preciso saber, eu preciso executar isso todos os dias. É o tempo que eu tenho para minha oração. É quanto tempo que eu coloco por dia? Que geralmente, né, é o detalhe, é o menor tempo de todos. A gente pode observar. O tempo que a gente coloca para nossa vida espiritual é o menor. É o menor de todos. Mas olha só, Deus, ele não quer quantidade, ele quer qualidade, ele quer o tempo ali, realmente que eu esteja, né, presente naquele momento, na intimidade. Então assim, se eu coloco esse tempo, eu vou honrar todos os dias. O meu tempo de atividade física, eu vou honrar, porque gente, vai vir o resultado, vai vir. Se eu honro todos os dias aquilo que eu me proponho... Já vem, tá? Que a bichinha tá... Tá chegando, de 120, né, gente? De 120, glória a Deus. Já tô com 75. Vou chegar aos 65, com muito músculo. No próximo podcast que eu vim, o que vai acontecer? Eu vou mostrar pra vocês o abdômen. Tá? Eu não vou vir aqui mostrando, mas vou fazer questão de levar e falar, o shape chegou. Porque o shape dá trabalho. Mas ele vem quando a gente se mantém. E eu vou me manter. Maravilhosa, muito bom. Fio, a gente tem um quadro aqui, nosso último quadro, que é o papo de bastidor. É o backstage mesmo, ali no detalhinho. É como se você tivesse que ter uma conversa de pé de ouvido ali com todas as mulheres empresárias, empreendedoras que querem fazer um negócio dar certo. Então, qual seria a dica ou o caminho que você indicaria para essa mulher que é empresária, que é empreendedora, para ela conseguir construir um negócio de sucesso? O que ela precisa fazer? Eu vou falar agora. Primeira coisa que você precisa saber. Quem é você? O que te faz bem? O que te sustenta nesse caminho? Como você precisa estar? Porque quando eu entendo isso, quem sou eu? Quem é Rayane na intimidade? O que Rayane gosta? O que faz Rayane estar bem? Primeira coisa, porque muitas mulheres, Rayane, perderam essa capacidade de entender quem são elas, o que ela gosta. E aí vai chegar um momento que a conta vai chegar. Então, se eu puder falar para você, Silvana, qual é o caminho? Se conheça. Seja verdadeira com você. Entenda de fato os seus limites. Entenda o que você gosta, o que você não gosta. Entenda o que te faz bem. Entenda o que não te faz bem. Porque quando você tem essa clareza, você consegue sustentar o seu espiritual, o seu emocional e o seu profissional. Fora disso, fora desse entendimento, fora dessa identidade, dessa verdade, vai chegar um momento da vida que vai cair por terra, porque a gente não consegue levar, a gente não consegue sustentar. Perfeito. Então, eu poderia falar um monte de coisa aqui, mas esse é o caminho mais valioso. Porque quando eu vivi isso, quando eu entendi isso, eu mudei a minha vida. E eu tenho certeza, se você aí está vivendo um momento perdida, fazendo talvez aquilo que você acha que é o certo, que todo mundo fala, eu vou fazer aqui, porque é isso aqui que estão fazendo agora, tá entendendo, Raine? Muitas mulheres indo por esse caminho. Perfeito. Eu vou fazendo porque esse daqui que é o caminho. Isso aqui que dá dinheiro. Esse lugar aqui que é o bom. É aqui que todo mundo tá. Mas e aí você? É isso que você gosta? É isso que te faz bem? É isso que te traz alegria? É isso que te traz a paz no coração e o sossego na alma? Se for isso, amém. Se não for, vai não. Porque vai chegar uma hora que vai cair por terra. Então é isso. Muito bom, gente.
Adorei. Muito bom, Silvana. Glória a Deus. Onde que o pessoal te acha? Fala aí, quem quer fazer parte da comunidade, aí, que em julho tem turma, já vi que tem turma. Podem ficar ligados aí. Primeiro passo, comecem aí a acompanhar agora, @eu sou Silvana Teodoro, esteja comigo, porque lá, né, no meu Instagram você vai conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha rotina diária. Aparecer Catarina e Estela falando os meus stories, que elas amam, tá, minha filha? Você precisa de ver. Tem hora que eu tô lá gravando, elas aparecem atrás. Então, esteja lá. Se você estiver acompanhando @eu sou Silvana Teodoro, você vai estar perto de mim e vai entender e vai conhecer tudo que rola aqui por trás dessa mulher que se decidiu se posicionar todos os dias. Muito bom. Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por ter assistido o podcast. Já encaminha para aquela mulher que merece ser uma mulher posicionada, tá? Já manda para sua esposa, né, para sua mãe, para sua tia, para sua avó. E se você conhece um homem que tem uma mulher posicionada do lado, manda pra ele também. Eu tô muito feliz de gravar esse podcast e fica com a gente, porque aqui você conhece os bastidores dos negócios que dão certo.